Zé Eduardo, a CNN apurou que os militares alvo dessa operação podem ser afastados depois dessa investigação. Na sua avaliação, qual o impacto da investigação da operação como um todo para a imagem dos militares e das Forças Armadas enquanto instituição? Vai depender muito da reação que as Forças Armadas tiverem a essa situação. Problemas todas as instituições têm. As Forças Armadas têm uma respeitabilidade e uma confiança da opinião pública que é historicamente assentada. Tem um compromisso com a Constituição Federal que, embora no passado tenha acontecido muita coisa, foi superado. Aliás, a prova disso é o fato das próprias Forças Armadas não terem tido um papel nessa bravata comandada, em princípio, por Jair Bolsonaro. Mas isso não quer dizer que alguns militares não tenham participado, e militares ou pessoas influentes nas forças tenham sido coniventes e articuladores disso tudo. Então, neste caso, eu acho que a imagem das Forças Armadas está umbilicalmente ligada à reação que se terá. Uma vez comprovadas as situações de participação, e algumas delas me parecem praticamente indiscutíveis, a fala do general Heleno, etc., etc., há todo um conjunto de situações que mostram o envolvimento de militares, alguns da ativa, inclusive. Então, as Forças Armadas terão que ser duras, terão que cortar na carne. Somente isto fará com que a confiança da democracia brasileira permaneça efetivamente depositada nesta importante instituição. Se tentar passar um paninho, não atacar certas pessoas, a imagem será profundamente comprometida. Mas eu confio nas Forças Armadas, confio na sua vocação constitucional e acredito que ela será muito dura diante de provas de alguns dos seus membros em relação a puni-los com vigor. Mesma pergunta a Cléver Vasconcelos. Qual o impacto desta operação para a imagem das Forças Armadas enquanto instituição? Olha, eu creio que a gente não pode se antecipar. Nós não, as Forças Armadas não podem se antecipar nesse julgamento. Existem, basicamente, para essa questão que é colocada aqui, duas responsabilidades. Uma responsabilidade que é a responsabilidade administrativa e a responsabilidade criminal. O Código Penal Militar traz uma série de delitos que o militar pode ser responsabilizado, mas antes disso, tem a responsabilidade administrativa em eventual processo administrativo disciplinar. As Forças Armadas, que são baluartes aí da democracia brasileira, eu tenho um orgulho enorme pelas Forças Armadas, sou filho de militar da Marinha, de oficial da Marinha, então eu aprendi isso em casa, né, com meu pai, com meu falecido pai, da hierarquia e da disciplina. A responsabilidade, antecipando um julgamento de mérito e eventualmente cometendo uma injustiça contra algum militar, em virtude do calor dos acontecimentos, cujas provas ainda não foram encerradas, podem comprometer até o próprio prestígio das queridas Forças Armadas, no sentido de punir um militar injustamente. Isso do ponto de vista administrativo. Então é importante que a Marinha, o Exército, a Aeronáutica, enfim, as Forças Armadas conduzam uma investigação administrativa? Sim, conduzam uma investigação administrativa, mas não se antecipem a ponto de aplicar uma sanção administrativa sem a discussão e a abertura de uma prova ampla sobre o ocorrido. O prudente é fazer as realocações, enfim, é não comprometer a instituição colocando militares a ponto de postos decisórios, sendo que esses militares estão sendo questionados quanto à sua honestidade, enfim, ao sistema jurídico nacional. Portanto, eu acho que a responsabilidade deve existir? Sim. Cometeu crime? Vai responder por isso. Cometeu delito, infração administrativa? Vai responder por isso. Mas não pode haver uma antecipação sob pena de se fazer um juízo de valor equivocado, injusto, penalizando alguém que, de repente, pode até ser absolvido pela justiça competente. Então, eu vejo com muita preocupação esse anseio de se fazer a denominada justiça instantânea. A justiça se faz, sim, com prova cabal, com prova certeira,
com a atuação correta do persecutor, agora, mas é preciso que haja bastante cuidado, ponderação e razoabilidade conforme a lei. Clever, a última pergunta do nosso grande debate. O fato dessa investigação ocorrer por coincidência muito próximo da efeméride dos 60 anos da ditadura, do golpe de 31 de março de 1964, o fato de se ter militares sendo investigados pela Justiça Comum por uma tentativa de golpe, só isso por si só já mostra um amadurecimento da democracia brasileira? Olha, a questão é verificar de fato essa responsabilidade. Sim, a democracia... o curioso é que se nós colocarmos em mente quanto tempo que o Brasil viveu um real Estado democrático de direito. Nós tivemos ao longo da nossa história 7 constituições, essa é a 7ª. A maturidade do Estado democrático de direito surgiu no Brasil mesmo em 46, com a Constituição de 46, e foi até o golpe de 64. E depois nós tivemos, em 88, a deflagração do sistema democrático, né? Então, se você fizer uma análise de 30, nós temos aí 50, por volta de 50 anos de toda a história brasileira de uma convivência com a democracia. Então nós somos um país bebê, um adolescente democrático. Nós temos muito que aprender ainda. No contexto geral, portanto, eu reafirmo, é uma evolução. Mas eu lamento também o modo como nós estamos fazendo política. Com violência, com atividade criminosa. Eu acho que nós precisamos dar uma nova velocidade, calibragem e modernização ao aspecto democrático. Porque o cidadão, ele quer ver resultado, ele não quer ver enfrentamento. Mesma pergunta, Zé Eduardo, para a gente encerrar o grande debate. O fato de militares estarem sob investigação da Justiça Comum, sob suspeita de tentarem um golpe de Estado, já é um sinal de avanço, de maturidade da democracia brasileira? Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que... eu me lembro que quando teve aquela situação com Donald Trump e que ficou patenteado, clarificado que ele tentava pedir algo indevido para as Forças Armadas e teve um não muito claramente posto, muitos perguntavam, será que no Brasil seria diferente? E no Brasil não foi diferente. É fato que alguns militares foram cooptados, foram nomeados em cargo, as evidências estão cada vez mais colocadas de que queriam o golpe. Vemos aí o general Braga Neto em mensagens criticando o comandante do Exército, inclusive com palavras não lá muito polidas, pelo fato de não aderir a uma virada da mesa, como dizia o general Heleno. O fato desses militares terem essa atuação não compromete o papel institucional e correto de respeito à Constituição que as Forças Armadas tiveram nesse episódio. Vai aqui meus cumprimentos às Forças Armadas e acredito que deve haver, assim como disse o professor Clever, apuração. Claro, como servidores públicos em sentido amplo, caso evidenciado que algum membro da ativa participou, eles podem sofrer um afastamento cautelar por via administrativa, que é recomendável em caso dessa natureza, como acontece com os servidores públicos em geral. Mas realmente devem ser condenados, respeitado o devido processo legal a partir de evidências provadas. Mas seja como for, as Forças Armadas se conduziram corretamente na defesa da Constituição e do Estado Democrático de Direito no dia 8 e em todo o período que antecedeu esse triste momento da história brasileira.